Glória a Deus. Abra sua Bíblia e fazer um favor em Romanos, capítulo 12. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 2. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Antes de começarmos, vamos fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça e falar com Deus para que Ele fale aos nossos corações. Glória a Deus, amém. Em Romanos 1,16, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se nós estamos aqui na igreja hoje, é porque nós queremos que talvez hoje seja um dia no qual Deus vai transformar nossas vidas, transformar nossas histórias. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos tentações, todos nós temos algo com o que lutar, contra o que lutar. E a gente já percebeu, eu creio, que com a nossa força, com a nossa sabedoria, com nossas condições, a gente não consegue vencer tudo que nós enfrentamos. Tem lutas que com a nossa força, com o nosso braço, a gente não consegue vencer. Em Romanos 1,16, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós cremos que talvez hoje Deus fale no nosso coração. Talvez hoje Deus fale conosco de uma maneira que a nossa vida não seja mais a mesma. Então, que você tenha essa expectativa no seu coração. Que você pense sobre isso, reflita sobre isso. Agora a gente vai orar, pedir para que Deus fale no nosso coração. Que você tenha isso em mente. Talvez hoje seja o dia no qual Deus vai falar com você. E quando Deus fala conosco, a nossa vida é totalmente transformada. Então, que nós tenhamos isso em mente. O Evangelho é o poder de Deus. Amém. Para a salvação. Então, através do Evangelho, você pode ser salvo. Através do Evangelho, a sua família pode ser salva. Através do Evangelho, seja quem for, pode ser salvo. Do pior ao melhor, do pobre ao rico, do preto, branco. O Evangelho salva, transforma vidas. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo teu infinito amor, ó Pai. Deus, nós te pedimos para que o Senhor, que o teu Espírito Santo, venha nos convencer hoje da justiça, do juízo e do pecado. Glória a Deus. Ó Deus, nós vivemos em um mundo corrupto, em um mundo egoísta, e por vezes, ó Deus, nós somos contaminados com isso. Por vezes, ó Deus, nós pensamos em nós, para nós, porque nós importamos, ó Deus. Mas, Senhor, o Evangelho nos ensina a negar nós mesmos. O Evangelho, Pai, nos ensina que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Evangelho, Pai, nos ensina que nós somos falhos, pecadores e miseráveis. O Evangelho, Pai, nos ensina que a nossa vida não é para nós mesmos, mas para a glória do Teu nome. Então, Deus, que hoje, através da Tua palavra, o Senhor venha nos convencer que a Sua palavra, que é viva, é poderosa e eficaz, venha hoje transformar nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Senhor, que nós possamos diminuir e que o Senhor venha crescer. Que o Senhor Jesus, como está escrito em Apocalipse, possa hoje passear em nosso meio e que nós sejamos tocados, transformados pelo Senhor e a Sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre como agradar a Deus. Hoje nós vamos falar do propósito da sua existência. Por que você existe? Por que você nasceu? Por que Deus te criou? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. A verdade, irmãos, é que todos nós fomos criados para a glória de Deus. Todos nós fomos feitos para que Deus seja adorado, para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja glorificado. Todos nós, seja na escola, seja no trabalho, seja onde a gente estiver, seja na nossa família, dentro de casa, todos nós fomos criados para que alguém veja em nós a manifestação de Deus, a glória de Deus. Sabe, alguma vez que você estava conversando com alguém, que você fez algo de bom para alguém, essa pessoa falou: graças a Deus pela sua vida, graças a Deus porque você existe, nossa, graças a Deus por causa dessa palavra, graças a Deus por causa desse presente, enfim. Tudo isso, essa é a nossa razão de ser, essa é a razão da nossa existência. Nós somos criados por Deus para glorificar o nome dEle. Aleluia. E engrandecer o nome dEle. É para isso que nós estamos aqui, irmãos. E aqui em Romanos 12, Paulo fala, ele fala assim:
eu peço a vocês, eu peço para vocês que, pelas misericórdias de Deus, vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu me lembro da história que está lá em Gênesis 4, de Caim e Abel. A Bíblia fala em Gênesis 4 que Caim ofereceu um culto a Deus e Abel também ofereceu um culto a Deus. Porém, o culto que Caim ofereceu a Deus não foi um culto agradável. Deus não se agradou do culto de Caim, ele se agradou do culto de Abel. Isso, irmãos, é uma importante lição para nós, porque Caim também entregou algo a Deus. Caim também ofereceu algo a Deus. Caim deu algo a Deus também. No entanto, o que Caim deu a Deus não foi do agrado de Deus. E às vezes a gente vem na igreja, de domingo, de sexta, no caso aqui, né? A gente vem na igreja e acha que está tudo bem. A gente vem na igreja e acha que já está dando um culto a Deus e que Deus já está feliz conosco. A gente se esquece que o culto verdadeiro a Deus não é aqui dentro, é lá fora. É no relacionamento que você tem com a sua esposa, com o seu marido, é no relacionamento que você tem com os colegas de trabalho, é o relacionamento que você tem com seus familiares, com as pessoas na rua, no trânsito, enfim. Esse verdadeiramente é o culto a Deus. Então Caim ofereceu algo a Deus e para ele estava tudo bem. Fiz minha parte, já dei o que eu tinha que dar a Deus, já fui na igreja, já dei meu dízimo, já dei minha oferta, então está tudo bem. Porém, a Bíblia fala que Deus, ele falou com Caim: Caim, isso que você me ofereceu não é bom. Isso que você me ofereceu não me agradou. Olha lá o exemplo do seu irmão. O seu irmão fez algo que me agradou. Eu fiquei feliz com Abel. Mas você precisa melhorar um pouco aí seu culto, sua oferta a mim. Ou seja, irmãos, às vezes nós nos enganamos achando que simplesmente o fato de a gente vir na igreja e cantar um lindo louvor, Deus está feliz, Deus está contente, Deus se agradou do nosso culto. Mas a verdade é que o culto a Deus é muito mais do que simples louvores, do que palavras cantadas, do que versos bonitos ao Senhor. Em uma situação, Jesus falou para a multidão, né? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, mas vocês não fazem o que eu falo. Não adianta nada. Então, irmãos, Deus não se impressiona com os louvores que a gente canta. Deus não se impressiona e não fica feliz simplesmente porque a gente vem na igreja e levanta quando o pastor fala para a gente levantar, senta quando fala para sentar, canta quando é para cantar e ora quando é para orar aqui na igreja de Deus. Ele se agrada quando você lá fora está irado com alguém, em vez de revidar, em vez de devolver na mesma moeda, você perdoa, você baixa a cabeça mesmo tendo a razão, em prol da vida do outro, pensando no outro e não em si mesmo. Isso é um culto que agrada a Deus. É verdade. Voltando à história de Caim e Abel, quando Caim ele faz algo que não agrada a Deus, ao invés dele consertar o seu erro, ao invés dele consertar o seu pecado, ele fica irado com o seu irmão Abel. Deus falou para Caim: olha, você fez uma besteira aí, eu não gostei muito, mas se você fizer o bem, você vai ser aceito. E é a mesma coisa para nós, irmãos. Às vezes a gente vem na igreja, ou às vezes a gente está infeliz com alguma coisa, e geralmente quando a gente está infeliz com alguma coisa, a culpa é de todo mundo, menos nós. Geralmente quando a gente não está bem, está numa fase difícil, todo mundo é culpado, menos nós mesmos. Caim fez algo a Deus que Deus não se agradou. E Deus falou com Caim: Caim, faz o certo, faz o que é correto e você vai ser aceito. Só que Caim ficou irado contra Abel. Então depois matou Abel. E quantas vezes também nós, por não oferecermos algo que Deus se agrada, ao invés de nós repararmos nosso altar, repararmos nosso culto a Deus, nós encontramos culpado em todo mundo. Então o problema do culto é o louvor, o problema do culto é a pregação, o problema do culto é o irmão que senta do meu lado, o problema do culto é todo mundo. É o irmão que fica lá na mídia, lá no louvor, que é para conversa e põe o outro. É o irmão lá que fica lá atrás do computador lá, né? Esse irmão aí. Mas enfim, o problema é de todo mundo, menos dele. Vocês viram, acho que vocês estão percebendo isso aí, né? Não pensei que nem percebi, mas acho que perceberam, né? É para pôr um verso do louvor, põe o de trás. É para pôr na frente, mas enfim, glória a Deus. Então, irmão, o problema é de todo mundo, menos a gente. Nós temos que mudar isso. Em Romanos 12 aqui, Paulo fala, ele implora de certa forma para os irmãos da igreja de Roma. Ele fala: irmãos, eu rogo a vocês, eu peço para vocês, olha, pensem nas misericórdias de Deus. Pense, como a irmã testemunhou aqui, né? Pense de onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou, o quão Deus foi misericordioso com você. Aleluia. De tantas coisas ruins que você fez, Deus te perdoou. Amém. Pense nas misericórdias de Deus. Pense o quão bom Ele foi com você, quanta paciência Ele teve com você, quantas
segundas chances Ele já te deu. Então se lembre das misericórdias de Deus. E então ofereçam a Deus um sacrifício vivo. Como assim um sacrifício vivo, né? Sacrifício é para matar. Mas aqui Paulo fala que o sacrifício tem que ser vivo. Isso diz sobre continuidade. Hoje, desde quando eu acordei, até a hora que for dormir, eu estou matando a minha carne. Eu estou sacrificando a minha carne. As nossas vontades, quase todas elas, se não todas elas, são contrárias à vontade de Deus. As minhas vontades, a minha carne, jamais vai querer orar. Jamais vai querer ler a Bíblia. Jamais vai querer perdoar alguém. Jamais vai querer ajudar alguém por ajudar. Quando eu quero ajudar alguém, geralmente eu quero ajudar, mas eu penso em algo em troca. Essa pessoa vai me ajudar lá na frente, essa pessoa vai me ajudar em... Então a minha carne é egoísta, a minha carne é arrogante, é prepotente, é só coisas ruins. E é por isso que Paulo fala que nós temos que oferecer a Deus um sacrifício vivo. Porque diariamente você vai ter que matar algo em você mesmo. Jesus disse que aquele que quiser seguir Ele, tem que negar a si mesmo. Jesus disse para Nicodemos, um homem culto, um homem que talvez era exemplar na época, um mestre: Nicodemos, se você não nascer de novo, você está perdido. Você é estudado, você tem uma boa educação, você faz muitas coisas corretas, mas mesmo assim você ainda está perdido. Se você não nascer de novo, você vai para o inferno, você continua indo para o inferno. Porque mesmo que nós façamos muitas coisas boas, nós também fazemos muitas coisas ruins. E para ir para o céu, tem que ser perfeito. Tem que estar limpo. Vocês concordam que se a gente tiver com uma roupa limpinha, roupa, camisa branca, tênis branco e calça branca, se você pisar um pouco na lama, você não vai estar sujo. É só o pé, mas está sujo. E no céu não entra assim. No céu nós temos que entrar totalmente limpos, purificados. É verdade, Deus. E é por isso que Jesus disse: você tem que nascer de novo. Porque tem algumas partes limpas, mas tem muita coisa suja aí também. Isso, irmãos, na nossa vida. Então é por isso que Paulo fala que nós temos que oferecer a Deus um sacrifício vivo. Hoje eu tenho que matar minha carne. Venci hoje, glória a Deus. Amanhã tem que matar de novo. Depois amanhã de novo. E depois de novo. Porque todos os dias nós somos tentados em alguma coisa, irmãos. Todos os dias você vai ser tentado em alguma coisa. Verdade. Algumas pessoas se enganam, pensando que porque se batizou, porque agora se decidiu, por seguir a Cristo, porque fez uma oração: Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor, daí para frente não vai mais pecar. Daí para frente vai ser só andar por cima das águas, vai ser, enfim, uma vida perfeita. E essa pessoa acha que nunca mais vai ser tentada, nunca mais vai pensar em mentir, nunca mais vai pensar em roubar, nunca mais vai pensar em adulterar, nunca mais vai pensar em fazer nada de errado. Só que na verdade isso nunca sai de nós. As vontades continuam vindo. O pecado continua batendo na nossa porta, como Deus falou para Caim: Caim, o pecado está batendo na tua porta aí. Caim, o pecado quer entrar em você e destruir você. Mas cabe a você, Caim, dominá-lo. E a verdade é que nós, em nós mesmos, com a nossa força, com as nossas condições, jamais nós vamos dizer não para o pecado. Jamais eu, em minha força, vou falar não para a mentira, vou falar não para o engano, vou falar não para o roubo, para o furto, enfim. Eu não consigo dizer não para o pecado, porque ele me chama a atenção, porque ele me dá prazer, porque ele é agradável aos olhos, como Adão e Eva no jardim, é agradável aos olhos, me parece que vai me fazer melhor, mais forte, enfim. Mas quando Jesus vem, quando Ele morre em nosso lugar, Ele nos liberta disso. Jesus nos dá condições de dizer não para o pecado. A força que não tinha antes para perdoar, para amar, para servir, sem querer algo em troca, a força que eu não tinha antes, agora eu tenho. Aleluia. Porque Cristo vive em mim. Glória a Deus. E Cristo tem que viver em nós, verdadeiramente. Verdade, Senhor. Nós temos que parar de somente falar que somos cristãos, somente falar que nós temos fé em Deus, somente falar que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que viver uma vida que de fato mostra que nós cremos em Deus. Tiago fala que a fé, por falar, é morta. Você só falar que tem fé não adianta nada. As pessoas têm que olhar para você e ver em você que de fato você tem frutos que demonstram, que revelam que você não é mais o mesmo, que você é estranho aqui na terra, que você age, vive de uma forma que é estranha.
Você não é daqui, você é do céu. Você não é mais seu, você não é mais de você mesmo, você pertence a outro alguém, que é Cristo Jesus. E agora você se submete à vontade dele, você faz o que agrada a ele, e não a você mesmo mais. Então, irmãos, o sacrifício tem que ser vivo diariamente. Eu preciso negar a mim mesmo. Diariamente eu preciso falar não para mim mesmo. Porque eu sou totalmente, as minhas vontades são totalmente contrárias às vontades de Deus. Nós podemos refletir sobre a nossa vida, a nossa história. Você reflita todas as vezes que você fez a sua vontade, que você fez o que você queria, aonde isso te levou? Geralmente eu faço a pergunta na Fundação Caso, na casa de recuperação que eu vou, na casa de recuperação no caso, né? Levaram eles para a ruína. Perderam mulher, perderam filhos, perderam tudo, porque eles fizeram a vontade deles. Queria beber? Bebia. Queria fumar? Fumava. Queria cheirar? Cheirava. Fizeram a vontade deles e perderam tudo. Agora vivem uma vida vergonhosa, humilhante. Então todas as pessoas que a gente vê em uma situação de vergonha, de pecado, essas pessoas, todas elas, vivem como elas querem. Elas fazem a vontade delas. Se elas querem pecar, elas pegam. Se elas querem mentir, elas mentem. Se elas querem fumar, usar droga, enfim, elas fazem. Porque o que importa para elas não é Deus. Não é a palavra de Deus. O que importa para elas é satisfazer a vontade delas. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado em fazer só a nossa vontade. Porque a nossa vontade vai nos levar para um lugar muito ruim. Muito triste. Vergonhoso. Humilhante. Então, irmãos, o sacrifício tem que ser vivo, porque todos os dias você precisa matar a sua carne. Matar seus desejos, suas paixões, que são contrárias às vontades de Deus. Ele fala também que o sacrifício tem que ser santo. Nós temos que viver uma vida, irmãos, totalmente separadas do mundo. No sentido de que, aonde você estiver, as pessoas consigam notar uma diferença em você. Que você não é igual aos outros. Você não se parece com os outros. É como mais ou menos a gente vê uma árvore cheia de galhos e tudo mais, e nessa árvore você percebe um galho que é diferente de todos os outros. Um galho que te chama a atenção. Está na árvore, mas tem um galho lá que te chama a atenção. Esse galho ali, ele é separado. Ele tem um destaque, você percebe ele. E nós, irmãos, somos chamados para ser assim também. É por isso que Jesus fala que nós somos luz do mundo. E Jesus fala que não faz sentido você ter uma luz e esconder ela debaixo da mesa. Jesus disse que nós somos sal da terra, mas ele também disse que não faz sentido ter um sal no saleiro. E eu vejo que isso é um problema para nós hoje. Nós queremos ser luz do mundo dentro da igreja. Não funciona, irmãos. Nós queremos ser sal do mundo dentro da igreja. Sal da terra dentro da igreja não faz sentido. É o sal no saleiro. É a luz debaixo da mesa. Você precisa ser luz, ser sal, onde você está lá fora. No trabalho, na sua casa, com seus amigos, com seus familiares. Essas pessoas precisam ver em você algo diferente. E não tem que ser algo forçado. Você não tem que chegar e dar carteirada lá, eu sou cristão. Não, tem que ser algo natural. Eles têm que perceber isso em você. O que é que você tem diferente? Por que você fala dessa forma? Por que você age dessa forma? Que paz é essa que você tem? Eu quero isso que você tem, eu não sei o que você tem. É uma energia positiva? Que coisa é essa? Aí você fala. É que eu não sou mais meu, eu sou do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. É que eu estava perdido, mas Ele me encontrou. Amém. É que eu estava em trevas, Ele me trouxe luz. Amém. É porque Jesus me salvou. Aleluia. É porque agora o Espírito Santo vive em mim. Obrigado. E agora Ele comanda a minha vida. Amém. Obrigado. Então às vezes eu estou com raiva, mas Ele fala para mim, baixa a cabeça, e eu vou baixar a cabeça. Porque eu não sou mais meu. Ele manda em mim agora. Ele é meu Senhor. Então, irmãos, nós temos que ser santos. Nós temos que ser separados. As pessoas, no meio que você vive, tem que ver algo diferente em você. E isso tem que ser natural. Tem que ser cotidiano para nós. O que você tem de diferente? É que eu tenho Deus. Ele vive em mim. Glória a Deus. Então, irmãos, o sacrifício tem que ser santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Isso aqui, irmãos, é o que mais chamou a atenção. Esses dias eu tenho refletido muito sobre isso, sobre
agradar a Deus. Porque hoje em dia a gente vive num mundo muito distante do Evangelho, muito distante do Senhor Jesus, de Deus. A gente vive num mundo que você tem que ser feliz a qualquer custo. A gente vive num mundo no qual, infelizmente, até mesmo em algumas igrejas prega que o centro de tudo é você, que você tem que ser feliz, que você tem que conquistar seus sonhos, que você tem que, enfim, tudo em torno de você. Então, muitas igrejas fazem um culto todo planejado em você, nas pessoas. Não pensam em Deus. Então, os louvores são pensados de uma forma para que a pessoa se sinta emocionada, se sinta bem. A pregação, a liturgia toda do culto é pensada nas pessoas. Quando, na verdade, o culto foi feito para Deus. Quanto mais o culto agrada as pessoas, eu penso, quanto mais o culto agrada as pessoas, menos agrada a Deus. Verdade. Esses dias o Dimas comentou comigo lá na Fundação Casa, falou assim, eu recebi um áudio, o irmão me ligou, se não me engano, e ele gostou da mensagem. Eu não gostei disso. Eu preferia que ele não tivesse gostado. Eu preferia que ele tivesse ficado incomodado com a mensagem. E é isso, irmãos. Nós temos que nos incomodar com a mensagem. Porque Deus, Ele sempre nos incomoda a mudar de vida, a mudar alguma situação em nós. Porque nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós estamos em busca da perfeição. O nosso alvo é Jesus Cristo. E toda vez que eu olho para as pessoas, eu me sinto bem. Não, até que eu não estou tão mal assim, até que estou caminhando bem, até que dá para ir. Mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo que eu sou miserável demais, que eu sou pecador demais, que eu sou ruim demais. E tem muita coisa em mim que precisa ser mudada. E Paulo fala que o modelo não é os homens, o modelo não é os irmãos da igreja, o modelo é Jesus Cristo. Amém. E Ele é um modelo perfeito. Aleluia. E nós temos que olhar mais para Jesus Cristo. Nós temos que ver que nós estamos muito longe dele, muito longe. E Paulo fala que ele é o alvo, dia após dia, e esquecendo do que ficou para trás. Porque se eu ficar olhando para trás, meu Deus do céu, nossa, quantas coisas erradas eu fiz hoje, quantos pensamentos errados eu tive hoje. Se eu ficar pensando nisso, eu não ando para frente. Verdade. Paulo fala, me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo Jesus. Eu tenho que ser como Ele é, eu tenho que me parecer com Ele. As pessoas têm que ver Cristo em mim. Quanto menos as pessoas verem de mim, amém, tem que ver Jesus em nós. As pessoas têm que ver Jesus em você. Então, irmãos, nós temos que ver uma vida que agrade a Deus. Nós temos que colocar o nosso eu em segundo, terceiro, décimo plano. Deixa o nosso eu para lá. Lá na casa de operação que eu vou, tem um quadro lá escrito eu crucificado. Seria bom se todos nós tivéssemos um quadro desse em casa. Toda vez que a gente pensar em brigar, toda vez que a gente pensar em se rebelar, ver o eu crucificado, o eu morto. O eu não importa mais. As suas vontades, os seus desejos não tem que importar mais do que a vontade de Deus. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado, pensamos em nós, depois em nós, para depois, talvez, pensar em Deus. Mas não é assim, irmãos, que a Bíblia nos ensina. Aqui Paulo fala que nós temos que viver, oferecer a Deus um culto santo e agradável, não a nós. Ele fala assim, ofereçam um culto, ofereçam, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável à igreja, e agradável às pessoas do seu trabalho, e agradável ao mundo. Você tem que agradar as pessoas têm que gostar de você, você tem que chegar num lugar muito bem recebido por todas as pessoas. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala que nós temos que agradar a Deus. Aleluia. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima de tudo. E Jesus fala que em determinado momento a nossa família vai ser contra nós. Em determinado momento as pessoas que nós gostamos, que nós amamos, vai nos obrigar ou a negar Cristo, ou nós negarmos a nossa família, nos afastar da nossa família em determinados momentos, em algumas situações. Paulo fala em Gálatas capítulo 1, se não me engano, que aquele que busca agradar aos homens não pode ser servo de Cristo. E quantas igrejas, quantas pessoas hoje vivem para agradar pessoas, para satisfazer o ego das pessoas, para que as pessoas se sintam bem, confortáveis. Irmãos, nós não podemos nos sentir confortáveis nesse mundo. A gente não pode se sentir confortável em um mundo onde as pessoas, milhares delas, estão indo para o inferno. A gente não pode ficar confortável com a ideia de que nós familiares, talvez nossa casa, está indo para o inferno. E a gente acha que tudo bem, não pode
achar isso, irmãos. A gente não pode ficar confortável com isso. Misericórdia. A gente não pode agradar as pessoas com tudo isso. As pessoas zombam de Deus, as pessoas brincam com Deus, as pessoas desprezam Deus, desprezam a verdade de Deus, e a gente busca agradar elas de alguma forma para que elas se sintam bem na igreja, para que elas se sintam acolhidas na igreja. Mas elas podem estar aqui na igreja. Muitas multidões estão na igreja, mas não querem nem saber de Deus. Querem saber do bom louvor, uma palavra agradável, você vai vencer, você vai ser vitorioso, onde você pôr os pés é teu, onde você pôr a mão que você tocar é teu. Irmãos, o Evangelho é negue-se a si mesmo. O Evangelho é isso aqui que Paulo fala: ofereça a sua vida como sacrifício vivo. Todos os dias você vai estar falando para você mesmo. Aleluia. Santo, você tem que ser separado do mundo. Você não pode ser como o mundo é, você não pode falar como o mundo fala, você não pode viver como o mundo vive. Você tem que agradar a Deus, é o que Paulo fala aqui. Um culto agradável a Deus. Isso é racional. Isso é ser inteligente, é o que Paulo fala. Você quer ser inteligente? Ofereça sua vida a Deus. Entregue sua vida a Deus. Como que é essa questão de cultuar a Deus? Como é que eu faço para cultuar a Deus? Um sapateiro uma vez perguntou para Lutero. Ele tinha uma loja de sapatos, ele falou para Lutero: Lutero, como é que eu faço para cultuar a Deus? Como é que eu faço para servir a Deus? Como é que eu honro a Deus? O que eu faço? Tem que largar minha sapataria? Tem que virar um evangelista, um missionário? O que eu faço? Lutero falou assim: faça um bom sapato, num preço justo. Então faça o seu melhor, com preço justo. Isso é um culto a Deus, irmãos. Isso é glorificar a Deus. Isso é honrar a Deus. Ou seja, onde você estiver, faça o seu melhor. Onde você estiver, seja honesto. Onde você estiver, seja gentil. Onde você estiver, seja manso, seja humilde. Onde você estiver, pregue a palavra sim, mas onde você estiver, dê um bom testemunho. Está no trânsito, alguém te fechou? Abençoa o irmão. Está na família, enfim, está dentro de casa, aconteceu alguma coisa que você não gostou? Não xinga, não briga. Manso, tenta ser manso, humilde. Perdoa, alguém te feriu, alguém fez muito mal a você, lembre-se que também você fez muito mal a Deus. Alguém te magoou, lembre-se que você diariamente magoou a Deus também. Ele te perdoa. Ele te dá uma outra chance. Aleluia. E Ele não fica apontando o dedo na sua cara. Então faça o mesmo também, perdoe quem te feriu. Alguém te fez mal, ame essa pessoa. É o que a Bíblia nos ensina. Isso é um culto a Deus. Isso é agradar a Deus. Aqui em Romanos 12 também Paulo fala algumas coisas que nós podemos fazer. Ele fala: se o seu dom é de profecias, profetize na medida da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva com amor. E ele fala sobre nós amarmos uns aos outros fraternalmente. Ame as pessoas, como um pai ama um filho, como uma mãe ama um filho. É isso que Paulo nos ensina aqui em Romanos 12. E eu sinto que falta um pouco disso em nós também, irmãos. Não se preocupar com o que o outro vai achar. Se você falar a verdade, fala a verdade. Seja sincero, seja honesto. Se submeta a Deus, irmãos. Entregue sua vida a Deus. Faça o que Deus tem prazer, não o que você mesmo tem prazer. É para isso que nós somos criados. Esse é o sentido da nossa existência. Nós fomos criados para que Deus seja glorificado, para que Deus seja engrandecido. Aleluia. Você foi criado para que onde você estiver, as pessoas te vejam e falam: nossa, graças a Deus. Nossa, glória a Deus. O que esse homem tem? O que essa mulher tem? O que essa menina tem? Eu quero que ele tenha. É para isso, irmãos, que nós estamos aqui. É por isso que a igreja existe. É por isso que a igreja está de pé, para que isso aconteça. Amém. Para que aqui a gente seja edificado, para que aqui a gente cresça, amadureça um pouco mais, mas para que lá fora você faça o que você aprendeu aqui. O culto não é só para que você venha. A gente não está aqui só para que você venha, receba uma mensagem, volte para casa um pouco mais tranquilo, um pouco mais em paz. Para que você volte para casa e exerça e pratique tudo aquilo que você ouviu aqui. Se é para perdoar, perdoe. Se é para amar, ame. Se é para servir, sirva. Se é para baixar a cabeça, baixe. Porque Deus vê todas as coisas, irmãos. Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, às vezes, você se revolta porque você está sendo humilhado,
e você quer resolver as coisas na força do seu braço, você quer dar um jeito porque você sabe, porque você entende, enfim. Negue-se a si mesmo. Abaixa a cabeça, enfim, perdoa, ama, sirva as pessoas, sirva a igreja. A igreja precisa de mão de obras, precisa de você, de cada um de vocês. A igreja precisa de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Então se ofereça, irmãos. Se ofereça. Se ofereça. Talvez vai atrapalhar um pouco o seu comodismo, o seu conforto, e vai mesmo, porque envolve isso também. Mas se ofereça diariamente. Morra um pouco cada dia mais. Morra um pouco cada dia mais. Se entrega um pouco cada vez mais. Tenta refletir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como é que você vive lá dentro? Como é que tem sido as suas atitudes? Será que essas atitudes que você tem tido ultimamente têm agradado a Deus? Será que essa é a forma como você se comporta? As pessoas pensam, nossa, glória a Deus pela vida dessa pessoa. Nossa, essa pessoa tem Jesus nela. Ou o contrário. Que igreja que essa pessoa vai? Pelo amor de Deus, não dá não. Será que é crente isso aí? Crente no quê? Entende, irmãos? Nós precisamos viver de uma forma que Deus seja glorificado. Aleluia. Ah, mas eu estou com raiva, Senhor. Ah, mas não dá não, Pai. Ah, eu não aguento mais. Eu vou chutar o balde, eu vou xingar, eu vou brigar, eu. Aí você tem que lembrar lá do quadro que eu falei lá. Eu morri. E eu estou crucificado com Cristo, que o Paulo fala. Estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Essa é uma realidade na sua vida, irmão. Jesus disse que cresce junto, né? O joio e o trigo. E você tem que refletir sobre a sua vida. Será que você é o joio ou será que você é o trigo? Porque eu posso enganar todos vocês. Eu posso vir aqui pregar, nossa, que boa palavra. E posso ainda assim ser joio. Posso chegar em casa e tratar minha esposa mal. Posso chegar no meu serviço e fazer todo tipo de coisa errada. Então eu posso enganar vocês, mas eu não engano. Eu estou falando isso para vocês porque vocês também não enganam a Deus. Aqui a gente vem e adora e todo mundo aqui é santo. Todo mundo aqui é perfeitinho, é bonitinho. Mas e como é que você é lá dentro da sua casa? Como é que você é como esposa? Como é que você é como marido? Como é que você é como filho, como filha? Como é que você é como irmão? Como é que você é como colega de escola? Como é que você é como colega de trabalho? Como é que você é lá? Aí sim nós vamos realmente saber se você é trigo ou joio, se você é filho de Deus ou filho das trevas. 1 João diz que aquele que vive no pecado não é filho de Deus, não conheceu a Deus. Então se eu vivo no pecado, se todos os dias eu volto para o mesmo pecado, eu não conheço a Deus. Eu posso ir na igreja todos os dias da minha vida. Posso ser batizado, posso fazer oração porque eu creio em Jesus Cristo, posso falar um monte de coisa. Mas se eu vivo no pecado, eu não conheço a Deus. O amor do Pai não está em mim. O amor de Deus não está em mim. E se você vive no pecado, você também não conheceu a Deus. Se você vive no pecado, você agrada a si mesmo. Você agrada as suas vontades, os seus prazeres, as suas paixões. E isso não é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, irmãos, isso aqui eu estou falando sobre agradar a Deus. Amém? Amém. Não estou falando sobre salvação. Porque nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos independente do que nós fazemos. Nós somos salvos pelo que Ele fez por nós na cruz. Porém, a nossa fé verdadeira, a gente consegue provar ela, a gente consegue analisar ela, a gente consegue realmente ver se é ou não é. Isso é pelas atitudes, pelas ações, pela conduta nossa. Deus, irmãos, Deus não está preocupado em te agradar, em te fazer feliz. Deus está preocupado em te levar para o céu. E Deus sabe que para nos levar para o céu, nós temos que dizer não para nós, todos os dias. Em Eclesiastes está escrito que Deus fez o homem bom, mas o homem procurou seus próprios interesses. Todas as vezes que nós procuramos nossos próprios interesses, nós estamos procurando agradar a nós mesmos. Nós estamos fazendo de nós o nosso próprio Deus. Toda vez que você faz de você o seu Deus, você está desprezando, rejeitando o Deus da palavra. O Deus que hoje você está aqui cultuando, adorando. Então, irmãos, que a gente não se engane. Que a gente possa refletir sobre esse texto de Romanos 12.
Será que o meu culto hoje agrada a Deus? Será que a minha vida hoje tem agradado a Deus? Eu como marido, eu como filho, eu como pai, eu como irmão, eu como funcionário de uma empresa, eu como dono de uma empresa, será que minhas atitudes hoje têm agradado a Deus? Será que Deus tem olhado para mim do céu e falado, tenho prazer nele, estou feliz com ele? É falho, é cabeça dura, é meio bobinho, mas eu me agrado dele, porque ele tem buscado me agradar, me adorar, ele tem buscado me engrandecer. Ele tem percebido que ele mesmo não tem condições, mas comigo ele vai longe. Ele tem se despojado das suas vontades, tem buscado fazer a minha vontade. Nós nunca vamos ser perfeitos. Nunca vamos ser perfeitos. Nós, uma vez ou outra, vamos ter algum deslize, algum pecado, alguma maldade, enfim. Mas a intenção vale muita coisa também. Então, irmãos, que você entenda isso. Deus está de olho em você. Deus está olhando para você. E Deus procura em você algo que Ele se agrade. E a questão é, Ele tem encontrado isso? Ele tem encontrado algo que o agrade em você? Eu oro para que sim, irmãos. No versículo 2, eu vou só partilhar aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Irmãos, quanto mais nós nos parecemos com o mundo, menos nós vamos nos parecer com os céus. Quanto mais a gente se parecer com o mundo, menos a gente vai se parecer com o Filho de Deus. Em Romanos mesmo, Paulo fala que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E o problema é que os filhos de Deus estão parecidos com tudo com o mundo. Então, como é que o mundo vai ser salvo? Como é que as pessoas da sua escola, do seu trabalho, enfim, vão ser salvas se você é como eles são? Se você fala como eles falam? Se as mesmas piadas que eles contam, você também conta? Se você não está nem um pouco preocupado em agradar a Deus, só preocupado em satisfazer a sua própria vontade. Então, irmãos, que a gente não venha se moldar ao padrão deste mundo, deste século. Que você tenha em mente que você é um peregrino aqui na terra, que você é um estrangeiro aqui. Se um baiano vir para cá, para o Ribeirão Preto, a gente vai achar que é estranho, do jeito que ele fala. Sim ou não? A gente vai achar estranho. E da mesma forma nós temos que ser estranhos também. Nosso linguajar tem que ser estranho para o mundo. A nossa postura, a nossa conduta tem que ser estranha para o mundo. Mas todo mundo está mentindo. Você fala a verdade? Que coisa é essa? Você é estranho demais. Hein? Todo mundo mente, você não mente, você fala a verdade. As pessoas estão roubando para se enriquecer mais fácil, você não rouba, você continua sendo honesto. Mesmo talvez tendo algum prejuízo financeiro. Como é que é isso? Por que você está fazendo? Você é doido? Você é louco? Aí o Paulo fala, nós somos loucos aos olhos do mundo. Infelizmente, irmãos, eu percebo que hoje não tem tantos loucos assim hoje no mundo. Loucos aos olhos do Evangelho, né? Como Paulo. Nós somos loucos aos olhos do mundo. Mas as pessoas olham para nós e falam, esse cara é que nem nós. Não pode ser assim, irmãos. Nós possamos verdadeiramente sermos chamados de loucos para o mundo lá fora. Que as pessoas possam olhar para nós e falar, mas você é louco, hein? Perdeu tanto dinheiro por ser honesto. Era só uma mentirinha boba, ninguém se importa com isso. Meu Deus se importa. É verdade. Muito provavelmente José, eu confundo José e Josué, mas acho que é José mesmo. Quando ele estava lá com a esposa de Potifar, muito provavelmente, nos dias de hoje, se os jovens tivessem visto ali, se as pessoas tivessem visto ele com a mulher, ele saindo fora daquela mulher, fugindo, todo mundo ia falar, não, esse cara aí é corta para o outro lado. Esse cara aí é trouxa. Esse cara aí é bobo. Mulher bonita, mulher linda, dando bola para ele fugiu. Aí ele poderia falar, é possível a Deus. Meu Deus não se agrada disso. E eu não estou preocupado em me agradar, eu estou preocupado em agradar o meu Deus. Se Deus falou não, é não. Se ele falar assim, é sim. A minha preocupação não é satisfazer a minha paixão, as minhas vontades. A minha vontade era deitar com ela. A minha vontade era ficar com ela. Mas o meu Deus não se agrada disso. Eu prefiro ser fiel ao meu Deus do que fazer a minha própria vontade. Então, aos olhos do mundo, José era louco, bobo. Mas aos olhos de Deus, ele era fiel. Ele era temente. E foi recompensado por isso. Todos nós, irmãos, vamos ser recompensados pela nossa obediência a Deus, pela nossa submissão a Deus.
Então pense que a sua honestidade aqui pode não fazer sentido. O seu caráter, a sua retidão, a sua postura íntegra, reta, aqui no mundo pode não fazer sentido. Aqui no mundo pode ser loucura. Mas aos olhos de Deus, Ele se agrada disso. E todos vocês que vivem dessa forma, né, serão recompensados. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.